Uma coisa sombria ocorria em 1580, onde a Era das Trevas estava no mundo. Uma época onde a Igreja controlava tudo. E assim surgiu a famosa caça às bruxas. Um evento sombrio para torturar, queimar e matar centenas de mulheres que eram acusadas de bruxaria, sendo vistas como servas de Satanás. Isso virou uma bola de neve. E já de se imaginar que isso tudo era apenas invenção. E a maioria esmagadora, se não de todas as acusações, eram mentiras, resultando em um massacre sem sentido cometido pela própria população. Uma era sombria, fazendo a gente acreditar que naquela época os humanos não tinham nenhum pouco de empatia ou de humanidade dentro de si. Uma época onde a igreja dominava e o fanatismo religioso controlava a mente das pessoas. Mesmo que nem em base bíblica tais atos estão justificados. Apenas mentiras e manipulações. Sem pesquisa ou meios, apenas corrupção. Sem nenhum sentimento, se tornando algo inútil. Com esse contexto, nesse vídeo na série de vilões, irei contar para vocês o vilão de The Old House, ou apenas a Casa Coruja. Belos, que nessa época se chamava Philip, juntamente de seu irmão, viajou para uma cidade, onde lá estava ocorrendo a caça às bruxas. Então, para eles se enturmarem com a nova cidade, eles entraram para esse ramo. Belos e seu irmão viraram caçadores de bruxas. Os dois irmãos, unidos, prometendo levar a justiça a essas malditas feiticeiras. Acontece que, nesse universo, as bruxas eram reais. Existia uma dimensão conhecida como a Dimensão dos Demônios, onde lá existia um monte de coisas sobrenaturais e mágicas. De onde lá, às vezes conseguiam sair monstros e outras criaturas desse tipo. Para o nosso mundo. Todos os mistérios e lendas do nosso mundo tiveram origem nesta dimensão, e os caçadores tinham como objetivo caçar essas bruxas, tanto as que eram consideradas e tanto quanto as verdadeiras, vindas dessa dimensão, mulheres cheias de magia. Até então, algo mudaria para sempre a vida de Philip e seu irmão. Em um certo dia, uma bruxa muito bonita e talentosa apareceu para os irmãos e encantou o irmão de Philip. Ele ficou encantado pela bruxa, pelo mundo dos demônios, e toda aquela magia o encheu de amor e de curiosidade. Seu irmão Philip achou aquilo horrível. Se sentiu traído e sentiu que perdeu o seu irmão para essa influência demoníaca. E o verdadeiro ato de maldade de Philip surge. Sua crueldade e ódio pela traição de seu irmão, ele a sangue frio o mata com uma faca em uma tremenda desgraça e confusão, com tristeza nos olhos de ambos. Mas Felipe, depois deste evento, acaba entrando naquele mundo de magia, graças àquela bruxa, e sua verdadeira era de terror iria se iniciar ali. Felipe, agora naquela dimensão, tinha um propósito. Ele ia acabar com o mal que existia em seu mundo direto da raiz. Um mundo de magia e de monstros. Era tudo que Felipe via. Aquilo precisava ser destruído. Crianças, famílias, todos sendo influenciados por este mundo. Um mundo que era composto pela vida de um titã. As Ilhas Ferventes, composto por esse titã. A origem de toda essa magia. No vídeo sobre o Tolf via a magia como algo ruim e cruel. Aqui, Belos odeia todos que possuem esse poder, sem motivo, sem relação. Tudo precisava queimar. A magia para ele é algo satânico. Isso, afinal, levou o seu irmão à morte, por suas próprias mãos. E agora, todos iam sofrer. E foi isso que ele fez. Ele não ia desistir do seu objetivo. Ele estudou aquele mundo, estudou sua cultura e utilizou a arma que eles mais usavam contra eles. Usou a magia para se beneficiar. Ia usar esse poder de alegria e união para atacar todos. Ele se tornou imortal utilizando a vida de talismãs daquele mundo.
Ele fez um clone de seu irmão para o servi-lo. E, usando o pouco que tinha justamente de seu dom de manipular, espalhou mentiras pelas vilas, cidades, se demonstrando ser uma pessoa boa e preocupada com a população dali. E assim criou uma doutrina atacando a magia selvagem, uma tal de magia superior naquele mundo onde o usuário poderia aprender diversos feitiços de diferentes tipos. Belos não queria isso, então espalhou isso para o povo. Fez a cabeça deles e junto de seu servo, o clone de seu irmão, espalharam falsas provas contra esse feitiço. E assim ele foi ganhando forças. As pessoas foram acreditando nele, naquele humano que na época não tinha nada. Ele foi ficando forte, ganhando poder e reconhecimento, aprendendo a viver nesse mundo podre. E com o pouco que tinha, escalou e se tornou o imperador daquele lugar. É irônico. Agora o inimigo estava no poder. O próprio povo deu isso a ele. E agora as coisas iriam se escalar bem mais rápido. E suas crueldades também. O tempo foi passando e novos clones de seu irmão eram feitos, pois Belos simplesmente matava os clones que o desobedecessem. Tenho certeza que ele adorava isso. Com o tempo, ele interferiu na escola de magia daquele lugar e proibiu o uso de magia selvagem, criando um preconceito espalhado por todos. E todos que a usavam eram criminosos e procurados. Tudo indo na direção que ele queria, para um futuro todos dali serem mortos. Até que na nossa história tem a heroína, a protagonista desse mundo, Luz, mais um humano que por obra do destino acabou também ficando presa nesse mundo. Fez grandes amizades pelo caminho e conheceu até o Imperador, já vendo a maldade em suas atitudes de punir, matar e manipular os outros. Até mesmo conseguindo dar luz o portal para a Terra, mas sendo destruído no final. Mas o irônico é que, tentando achar um caminho de volta para casa, Luz acabou voltando no tempo. No tempo que o nosso Belos era apenas o Felipe, um humano estudando aquele mundo. Luz o encontrou, e achando que iria o ajudar para ambos voltarem para os seus mundos, Philip usou isso para Luz e sua companheira naquela jornada, Lilith, o ajudarem a pegar um artefato importante. Sim, um artefato de invocação do colecionador, uma criança das estrelas com poderes imensos. Essa seria a chave para concretizar o seu plano. No final, nossa protagonista ingênua ajudou o vilão. Ele precisava daquilo e elas a entregaram de bandeja, para apenas no final verem que foram enganadas. E depois no presente, vendo que aquele humano era o Belos. Luz o ajudou com o seu plano de acabar com aquele mundo. Isso a deixou acabada. Parece que finalmente havia um perdedor agora. Felipe ia poder voltar ao seu mundo e ainda acabar com esse com a ajuda do colecionador. E na mente dele, virar um grande herói e banir aquelas atrocidades da existência. E assim foi feito. Tudo que Belos conseguiu foi se apoiando nos outros, na civilização que deixou ele no poder. E na nossa protagonista e heroína que deu a ele uma arma tão poderosa. E claro, se apoiando nos clones do seu irmão, do qual os matou várias vezes como o original, e traumatizou o último que restou, pois, em um determinado momento, Luz e o Guarda Dourado, o clone do irmão de Philip, também chamado de Hunter, entraram na mente do Belos por um erro, e assim eles viram toda a verdade, a trajetória de sua vida, suas mentiras e enganações, toda a falsidade daquele imperador, todos que ele conseguiu enganar, e a morte cruel que ele fez em seu próprio irmão. Toda a verdade. E agora era tarde. Até que, em um determinado momento, Belos marcou um evento para todos os seres das Ilhas Ferventes. Um evento para um novo mundo. Ele manipulou tudo e desde o início fez que todos tivessem uma marca em seus corpos,
que se referiam à magia que eles praticavam. Uma marca feita em todos desde jovens, chamado de glifos. E agora, aquilo seria sua jogada. Usando o poder do colecionador e até da própria civilização, ele fez sua jogada. Um feitiço de drenagem para todos aqueles bruxos. Um eclipse ocorreu nesse tal evento. E todos que tinham a marca começaram a simplesmente sofrerem até a morte. Iriam todos serem apagados da existência. Isso era lindo. Usou todos de escadas para esse momento. Todos acreditaram nele. Todos confiavam nele. Ele mudou a doutrina e as regras do mundo e usou todos para acabar com os mesmos. Ele batalhou, estudou e se dedicou. Se tornou imparável. Luz, Lilith, o Guarda Dourado, King e Ida e vários outros tentaram impedir. Mas já era tarde demais para tentarem algo. Seu poder era imenso e seu plano agora entrou em execução. Mas uma falha foi cometida. Belos traiu todos, e isso uma hora iria ser jogado contra ele. Belos usou o colecionador e manipulou aquela criança. O enganou, e no final ele foi libertado de uma vez por todas do objeto que lhe prendia. E agora ele ia acabar com o traidor do Belos, que no final o colecionador era apenas mais uma de suas marionetes. Mais um que foi usado para a execução de seu plano. E quando se libertou, se vingou. Belos não era páreo para um semideus. E assim seu feitiço foi parado a tempo e Belos foi destruído pelo colecionador. Mas, claro, ele ainda iria voltar. Agora nossos heróis foram para a Terra junto com a luz, por conta da máquina para voltar à Terra que Belos estava construindo. Mas o Belos não iria parar por aí. Pouco antes do feitiço de drenagem ser parado, Luz conseguiu fazer com que Belos também sofresse do efeito desse feitiço, colocando um selo em sua mão. E por conta disso, Belos acaba se transformando em um monstro composto pelos palismãs que ele consumiu por todos esses anos, virando algo gosmento e assustador. Mas, graças a isso, quando foi destruído pelo colecionador, um pequeno pedaço dele conseguiu entrar dentro do clone de seu irmão antes dele ir para a Terra. E agora, estava feito. Os amigos da Luz estavam agora na Terra, sendo cuidados pela Mãe da Luz. Enquanto nas Ilhas Ferventes estava o nosso amado King servindo de amiguinho para o colecionador. Uma tragédia e ansiedade dominando nossos heróis. Mas, mesmo assim, Luz e seus amigos conseguiram se divertir e se entender na Terra. As coisas pareciam que estavam começando a ficar mais suportáveis. Mas, infelizmente, o destino é cruel com o clone do irmão de Felipe, cujo nome dele é Caleb, o antigo Guarda Dourado, um Green Walker. Após ser traumatizado na mente de seu criador, o Belos, vendo diversas versões antigas dele mesmo que foram mortas pelo próprio, fazendo ele ser o único que deu certo. E ainda descobrindo que ele não passava de um clone no qual o Belos enchia sua cabeça de mentiras e manipulações, e sendo obrigado a deixar seu mestre, que até antes disso tudo ele achava que era o seu tio. Um trauma imenso que foi colocado na cabeça do Caleb. Mas agora, na Terra, ele estava conseguindo lidar com esses problemas e finalmente conseguir ser um pouco feliz. Mas isso durou pouco, e ele não teve descanso. Pois se tudo aquilo que ele passou não foi o suficiente, tendo só um pouquinho de descanso, agora ele estava sendo atormentado por aquele pedaço do Belos que escapou para o mundo, fazendo voltar seus medos e preocupações. Até que então, aquele fragmento do Belos acaba possuindo Caleb como se fosse um parasita. Sim, além de torturar aquele menino, ele ainda o possuiu e o transformou em sua marionete para concluir seus planos. E ainda usar o corpo dele para ferir seus próprios amigos, pois Luz e seus amigos lutam contra o Belos no corpo do Hunter.
para impedir ele de conseguir voltar para as Ilhas Ferventes. Mas Belos consegue ativar o portal e volta para a dimensão dos demônios. E agora, o grupo estava destruído, com o Talismã do Hunter tendo que se sacrificar para manter ele vivo, depois de tudo isso, depois de estar acabado, depois de ser usado para causar dor a seus amigos. E então, nossos heróis tiveram que voltar para as Ilhas Ferventes, assim como Belos. E Belos continuou persistente como sempre, voltando para as Ilhas Ferventes, agora em busca de um novo corpo, mas sem muito sucesso. Mas depois de um tempo, Belos fez igual fez ao Hunter. Possuiu um corpo já pertencente a alguém, a um fantoche do colecionador, pois o colecionador transformou todas as Ilhas Ferventes em seus fantoches, apenas para se divertir. E essa foi a sorte do Belos possuindo o corpo de Rain, sua nova marionete. Agora, com o novo corpo, ele poderia finalmente tentar se vingar dos nossos protagonistas. Ele foi até o colecionador e usou sua melhor arma contra ele, sua lata para manipular, e tentou fazer ele acabar com a luz e todos os seus amigos. Mas não tinha funcionado, até porque, além de tudo, o colecionador era apenas uma criança. Então, Belos, após saber que o Titã, o cadáver das Ilhas Ferventes, que era a origem da magia, era imune aos poderes do colecionador. Então, Belos, com o pouco de força que te restava por conta de Raine tentando resistir ao Belos, ele foi até o coração do Titã. E mesmo com Raine tentando o impedir de fazer mais atrocidades, Belos conseguiu. E agora nada estava no seu caminho, possuindo os restos do Titã. Belos se tornou o ser mais poderoso da Terra, sendo agora até mesmo mais poderoso do que o colecionador, que agora com os poderes do Titã não poderiam o impedir de mais nada. E então começou. Belos virou uma criatura mística e monstruosa, ficando mais forte a cada segundo. Como sempre, nossos heróis tentaram o derrotar, mas nada adiantava. Mais uma vez, Belos conseguindo counterar tudo que estivesse contra ele. Tudo estava acabado, e em breve todos seriam finalmente mortos pelo Caçador de Bruxas. O terror era evidente, até que Belos foi acabar de uma vez com o colecionador. Mas a luz entrou na frente e se sacrificou para o salvá-lo, fazendo assim ela ser desintegrada pelo Belos. Luz estava morta. Ida e King viram ela morrendo diante de seus olhos. Sua amiga e companheira morreu se sacrificando por alguém que trouxe tanto caos para todos. E a raiva, a tristeza e o ódio surgia na alma deles. Nada poderia combater a maldade de Belos. Agora era só questão de tempo para todos serem mortos facilmente. Mas sempre há uma luz no fim do túnel. Literalmente. Porque a luz se transformou em várias bolinhas de luz quando morreu. E uma das suas partes conseguiu se ligar com o espírito do Titã original. Sim, o Titã das Ilhas Ferventes, que estava prestes a desaparecer também graças ao Belos. Mas agora a luz se encontrou com ele, dando mais uma chance. E o Titã deu sua magia à luz, um poder incontável, dando ela mais uma chance de salvar a todos e acabar com o Belos. E assim foi feito. Luz voltou novamente e agora determinada a acabar com o Belos. A luta foi tensa, mas agora a Luz estava igualada ao poder do Belos. E no final, ela conseguiu. Belos foi destruído. Finalmente, acabou. No final, o bem venceu, como sempre. Mas Belos ainda estava vivo, e com suas últimas energias se encontrou com a luz e tentou manipular, como sempre faz, como sempre fez. Mesmo sem chances, ainda não desistia. Seu ódio te dava energia, e mesmo acabado, tentava mexer com a mente daquela que te derrotou. Mas não adiantava mais.
Belos foi morto de uma vez por todas e a alegria preencheu a todos. Mas, agora sem o Titã, toda a magia relacionada a ele foi morta. Pois é, Belos foi derrotado, mas seus estragos nas Ilhas Ferventes irá demorar anos para serem restauradas e nunca serão esquecidas. E aqui temos Belos. Ele foi persistente, determinado, e anos de serviço levaram a ele ser essa ameaça, tão difícil de ser derrotada. Alguém que não desiste e que não se arrepende. Belos levava suas crenças muito a sério. Não se sabe se foi por puro ódio que já tinha em seu corpo, utilizando isso de desculpa, ou se realmente ele levou tudo isso que seu irmão fez como uma traição, um pecado imperdoável. As bruxas, nessa visão, de Belos são imperdoáveis e merecem ser queimadas. E ele quase acabou com tudo, com todos eles, mas morreu deixando cicatrizes, tristezas e dor para todos que ele causou mal. Sem dúvidas um vilão excelente. Digamos que só perdeu por um único e pequeno erro, e esse foi o colecionador. Fora isso, ele foi ajudado, de certa forma, por todos, manipulando todo o mundo. Força e lábia. Esse é o Belos. The Old Halls infelizmente foi cancelado recentemente e a criadora teve que rushar ao final da série, deixando tudo bem corrido. Sem tempo para desenvolver mais desse incrível vilão, seu passado ou em outras questões em decorrer da série, caso não fosse cancelado. Mas mesmo assim, esse vilão, essa história, essa série foi incrível. Iremos sempre se lembrar dessa obra e principalmente do Belos, um dos vilões com a melhor história que eu já vi. E agora, aproveitando esse final do vídeo para agradecer o feedback dos últimos vídeos. Agora o canal ganhou uma certa notoriedade. E agora iremos criar uma maior responsabilidade, fazendo o possível para postar todas as sextas, 8h30 da noite. E também, lamento pela demora desse vídeo. Mas mesmo assim, muito obrigado e até a próxima.